Agora, vamos falar sobre o coprocessamento. Primeiramente, vamos fazer uma reflexão sobre o meio ambiente. A humanidade vem modificando o espaço natural para atender suas demandas de sobrevivência e consumo. Nesta ação, gera resíduos que podem poluir os cursos d'água, o solo ou a atmosfera. As consequências da poluição ambiental estão ligadas diretamente na saúde dos seres vivos e alterações no clima global. A crise ambiental, juntamente com as demais crises por que estão acontecendo na humanidade, está exigindo o repensar da ciência e da tecnologia para dar conta da compreensão e explicação dessa nova realidade. Vejamos essas imagens aqui. O que a gente observa? Degradação, destruição. Vamos a algumas curiosidades. O Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo, representando 40% do total gerado na região da América Latina. Só estamos atrás dos Estados Unidos, China e Índia. Nós geramos 541 mil toneladas por dia de lixo doméstico. Mais de 2,4 milhões de toneladas de plástico são descartadas de forma irregular, sem tratamento e, em muitos casos, em lixões a céu aberto. Pesquisas realizadas no país comprovam que os frutos do mar têm um alto índice de toxinas pesadas, geradas a partir do plástico em seu organismo. E agora, fazendo uma reflexão aqui com os dados a nível global. Vocês sabiam que a poluição por plástico gera mais de 8 bilhões de prejuízo à economia global? E se a gente aplicasse esses 8 bilhões na educação, na saúde, no desenvolvimento de novas tecnologias? O volume de plástico que vaza para os oceanos anualmente é cerca de 10 milhões de toneladas. Nesse ritmo, mostra a pesquisa, até 2030 serão lançados ao mar o equivalente a 26 mil garrafas de plástico por quilômetro quadrado. A injeção de plástico já foi registrada em mais de 240 espécies. A maior parte dos animais desenvolve úlceras e bloqueios digestivos que resultam em morte, uma vez que o plástico muitas das vezes não consegue passar pelo seu sistema digestivo. Você sabia que existe uma mancha de lixo resultado de acúmulo de detritos, principalmente plástico, boiando no Oceano Pacífico? Essa mancha ela está localizada entre a costa do estado norte-americano da Califórnia e o Havaí. Com 1,6 milhões de metros quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plástico, a grande mancha de lixo do Pacífico tem o tamanho equivalente a 2 vezes a área da França. Você consegue mensurar o tamanho do problema que todos nós, seres vivos, temos adiante? O que estamos fazendo com o nosso lixo? Para onde que ele está indo? Infelizmente, boa parte estão sendo jogados na natureza, matos, rios, oceanos, ou vão para lixões. Também tem uma parte que são lançados nas ruas, abandonados em terrenos públicos, ou queimados a céu aberto sem nenhuma segurança e controle. 30 bilhões de toneladas de material são descartados no mundo todos os anos por pessoas e empresas. E o que a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a BRELP, diz sobre o panorama de resíduos sólidos urbanos no Brasil? Bom, primeiramente que temos a ausência de um inventário nacional de resíduos industriais. O Brasil gera 98 milhões de toneladas de resíduo industrial por ano. Desses 98 milhões, 94 milhões de toneladas são equivalentes a resíduos não perigosos e 4 milhões de toneladas a resíduos perigosos. 1 milhão de toneladas são coprocessadas no Brasil anualmente. Um dado alarmante, gente, somente 3% de todo o lixo gerado no país é reciclado. Bom, primeiramente mostramos a geração de resíduos industriais. Agora vamos falar a geração de resíduos urbanos, né? No Brasil, é gerado 78 milhões de toneladas de resíduos urbanos por ano. 9% desse total não é coletado. 41% do que é coletado é descartado em locais inadequados.
Os lixões e a queima irregular de resíduos respondem por 6 milhões de toneladas de gás de efeito estufa ao ano, que é equivalente ao gás gerado por 3 milhões de carros movidos a gasolina anualmente, que equivale à frota da cidade do Rio de Janeiro de carros. Então, o que nós podemos concluir a partir dessa reflexão? Que o desafio é complexo, mas um dos principais papéis da educação para a sustentabilidade é justamente compreender as causas da distância entre o discurso e a prática e traçar estratégias para minimizá-las. Também é papel da educação para a sustentabilidade aproximar as pessoas da natureza, facilitar práticas e soluções para que as pessoas se desafiem e principalmente saiam da sua zona de conforto. Fortalecer os valores humanos como cooperação, respeito, solidariedade e levar a informação de maneira mais clara e convidativa. Devemos gerar mais empatia e conexão entre aqueles que causam e os que começam a sofrer as consequências. E como nós podemos contribuir para minimizar os impactos dessa crise ambiental? Bom, uma das formas é seguir a hierarquia de sustentabilidade de gestão de resíduos, para promover um descarte correto dos mesmos. Primeiramente, devemos repensar na quantidade de resíduos que geramos. Estão vendo aí no topo da pirâmide invertida a ação de reduzir? Então, eu sempre devo me perguntar: eu consigo reduzir esse resíduo? Se sim, façamos. Um exemplo é quando vamos fazer aquela compra do mês e voltamos com inúmeras sacolas plásticas. Temos aí uma oportunidade de contribuir com a natureza, reduzindo a geração de lixo plástico se aplicarmos o uso de sacolas reutilizáveis. Bom, vimos um exemplo prático de como reduzir a geração de um lixo. Mas e se não conseguirmos reduzir? O que devemos fazer? O próximo passo é proceder com a reutilização. Pensando ainda no exemplo acima, já diminuímos consideravelmente a geração do lixo, substituindo a sacola plástica pela reutilizável. Podemos nos livrar dessa sacola a cada compra? Não, o próprio nome já diz, reutilizável. Podemos reaproveitar inúmeras vezes a mesma sacola quando formos às compras no supermercado, e o meio ambiente agradece. Mas e se eu não conseguir reaproveitar? O que eu devo fazer? Devo promover a reciclagem do material. A reciclagem trata-se de pegar algo que não tem mais utilidade e transformá-lo novamente em matéria-prima, para que se forme um item igual ou sem relação com o anterior. Um exemplo de sucesso no Brasil é a reciclagem das latinhas de alumínio. Você sabia que o Brasil manteve a liderança mundial na reciclagem de latas de alumínio, que dura desde 2001, com um índice de 97,9% de reciclagem? Muito legal. Mas e se o material não for reciclado? O que a gente faz? Bom, é aí que o segmento cimenteiro entra com a técnica de coprocessamento. Então, o que é o coprocessamento? Temos duas formas de fazer o coprocessamento. Uma é quando fazemos o aproveitamento do conteúdo energético de um resíduo sem a geração de novos materiais. Vejamos o exemplo do pneu. O pneu é um material com alto poder calorífico que pode ser usado para fornecer energia para o forno e, com isso, minimizamos o uso de combustível fóssil no nosso processo. Também consideramos como coprocessamento o reaproveitamento da fração mineral como matéria-prima. Um exemplo, a areia de fundição, que é um resíduo comumente gerado na atividade siderúrgica e que pode ser adicionado no nosso processo como fonte de sílica. Com isso, utilizamos menor quantidade de material extraído da natureza. Analisando essa pirâmide invertida, gente, é importante ressaltar que das etapas de redução, reutilização, reciclagem até o coprocessamento, estamos falando de possibilidades de descarte que não geram passivos ambientais. Se eu não posso coprocessar, o que fazer? Bom, incinerar. A tecnologia da incineração consiste na queima do lixo em fornos e usinas próprias. Só que uma desvantagem da incineração é que depois da queima resta um material, um passivo, que pode ser encaminhado para aterros sanitários ou até mesmo reciclado. Esse tipo de destinação é interessante
Por exemplo, para qual tipo de material? Resíduo hospitalar, por exemplo. Bom, se não conseguimos descartar o resíduo em nenhuma das possibilidades mencionadas anteriormente, como proceder? Com descarte em aterro sanitário. Infelizmente, no Brasil, os aterros recebem muitos resíduos que ainda poderiam ser reaproveitados no coprocessamento ou até mesmo reciclados e reutilizados. Então, nós estamos falando aqui de desenvolvimento sustentável. O que caracteriza um desenvolvimento sustentável? Quando eu menciono desenvolvimento sustentável, o que eu quero dizer? Que é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer suas próprias necessidades. E aqui está a definição do coprocessamento, que é a técnica de destruição térmica a altas temperaturas em formas de clinker, com o aproveitamento do conteúdo energético ou da fração mineral como matéria-prima, sem geração de novos materiais. A produção do cimento é classificada como consumidora intensiva de energia e recursos naturais, e nos últimos anos um grande esforço no sentido de buscar fontes de energia e matérias-primas alternativas tem sido realizado. O coprocessamento de resíduos é uma dessas alternativas. No Brasil, o coprocessamento é regulamentado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, através da Resolução CONAMA 264, que define os procedimentos, critérios e aspectos técnicos específicos de licenciamento ambiental para o coprocessamento de resíduos em formas rotativas de clinker para a fabricação de cimento. Bom, essa ilustração é uma boa reflexão acerca da contribuição do coprocessamento. O que ela nos diz? A figura da esquerda é a situação em que temos um incinerador. Por que foi colocado aqui o processo de incineração? Porque no Brasil, a incineração é hoje a maior concorrente do coprocessamento. Mas além da incineração, há outras técnicas de destinação de resíduos que competem com o coprocessamento? Sim, o aterro é uma delas, a geração de energia elétrica, a geração de gás, dentre outras também. Então, vamos dizer que esse lado esquerdo representa a situação atual do país, onde temos lixos sem triagem jogados em aterros, resíduos industriais, borrachas, pneus, madeiras enviadas para incineração. Aqui, gente, eu estou me referindo a todos aqueles materiais com potencial de aplicação em coprocessamento que, no final, são destinados a formas de descarte menos sustentáveis, tá? O que acontece? A decomposição desses materiais depositados em aterros ou pela queima daqueles feitos nos reatores de incinerador faz com que eles se transformem em CO2, SO2 e NOx, igualzinho ao nosso processo de fabricação de cimento. O que a gente tem ao final do processo, quando a gente queima moinho e coque? A gente produz o CO2, SO2 e o NOx, que são os gases responsáveis pelo efeito estufa. Agora, dê uma olhada no lado direito, que representa o nosso negócio. O que é o nosso negócio? Cimento. Por que nós produzimos cimento? Porque é um material indispensável para a humanidade. Nós falamos anteriormente que o cimento, o concreto, é o segundo material mais consumido pela humanidade. Todos nós precisamos de cimento para construir nossas casas, nossas vias, nossas ruas, nossas pontes, o restaurante que a gente vai, né? Para constituir as nossas cidades. Então, o que o coprocessamento propõe? Retirar aqueles materiais fósseis que estão sendo hoje destinados à incineração, ao aterro, e colocar dentro do processo de fabricação de cimento. Você está conseguindo enxergar a vantagem ambiental disso? Bom, eu vou te explicar. A quantidade de CO2, SO2 e NOx gerada para produzir 1 tonelada de clinker continuará sendo a mesma. Por quê? Porque eu preciso da mesma quantidade de calor para gerar a transformação do calcário em clinker. Isso não muda. Mas quando levamos os materiais da setinha vermelha para dentro do processo de fabricação de cimento, a gente pega a quantidade de combustível fóssil que estava sendo usada para gerar CO2
SO2 e NOx, os gases de efeito estufa, nesses processos, e simplesmente deixa de utilizar, economizando um recurso não renovável. Aquela quantidade de CO2, SO2 e NOx gerado na incineração agora faz parte da emissão já gerada no processo de fabricação de clinker e, portanto, a quantidade de gases jogados na atmosfera pelo incinerador deixa de existir. Vocês conseguiram enxergar isso? Além do ganho na redução de emissão de gases de efeito estufa, o coprocessamento não gera nenhum passivo ambiental, o que não podemos dizer da incineração, pois ao final do seu processo tem-se a geração de cinzas, que usualmente são enviadas para aterros sanitários. É importante, gente, ressaltar que a incineração é uma técnica que deve ser aplicada para descarte de resíduos somente quando o coprocessamento não é uma opção viável ou permitida para o material em questão. Conforme já expliquei, já mostrei lá em cima na hierarquia ambiental para gestão de resíduos. Afinal, nem todos os resíduos podem ser coprocessados. É o caso de materiais radioativos, explosivos, resíduos hospitalares, que além de oferecerem um risco de contaminação e acidente, provocariam impactos na produção do clinker e, consequentemente, do cimento, tornando o ciclo inviável. Aqui eu gostaria de mostrar para vocês que o coprocessamento é uma técnica mundialmente aplicada, sobretudo na Europa. Esse gráfico nos permite ver o cenário europeu no que se refere ao tratamento de resíduos urbanos. Aqui vemos que os países mais desenvolvidos já não trabalham com aterro, e se trabalham em uma proporção muito baixa. A maior parte da destinação se dá no aproveitamento energético do resíduo e compostagem de resíduos orgânicos. As indústrias cimenteiras de países como Holanda e Alemanha já utilizam mais de 60% da sua matriz energética como combustíveis alternativos. A AVC tem como meta, dentro dos próximos 4 anos, atingir 50% de substituição térmica através do coprocessamento. Aqui, nós temos exemplos de diversos resíduos que podem ser coprocessados. Resíduos da indústria de papel e celulose, editoras, construção, fundição, dos próprios municípios, da indústria alimentícia, do aço, a indústria química, eletricidade, refinaria de petróleo, indústria automotiva, agricultura, dentre outros. Há uma versatilidade de resíduos que podem ser usados para aproveitamento energético ou da fração mineral no coprocessamento. Hoje já é sinônimo de solução para vários passivos ambientais, pneus inservíveis, plásticos, borras ácidas, aterros industriais, borras no geral. O processamento contempla os 3 pilares da sustentabilidade: social, econômico e ambiental. Do ponto de vista ambiental, quais são as vantagens do coprocessamento? Redução de utilização de combustíveis fósseis, redução de emissão de CO2, disposição adequada dos resíduos no meio ambiente, destruição total do seu rejeito. E do ponto de vista social, o que nós temos? A disposição adequada dos lixos e resíduos, além de exercer um papel importante para a saúde pública, uma vez que auxilia a evitar focos de mosquito Aedes aegypti, por exemplo, que é o transmissor da dengue, da zika e da chikungunya. Resíduos substituem parte da matéria-prima do combustível, redução dos custos na operação de aterro, redução dos custos com combustível na indústria cimenteira também. Uma dúvida que muitos têm é que se a gente usar o coprocessamento, a qualidade do cimento será alterada? Não, porque os contaminantes reagem com outros materiais no interior do forno, tornando-se inertes, incorporando-se à estrutura cristalina do cimento. Como funciona o coprocessamento na AVC? Por meio da Verdera, a Votorantim Cimentos passa a oferecer soluções para empresas que geram resíduos e, ao mesmo tempo, estimula a economia circular, dando a destinação correta aos materiais que podem servir como combustível e matéria-prima alternativa. Em resumo, a Verdera atua na cadeia de soluções ambientais, dando um novo destino para os resíduos que não podem ser reciclados e gerando energia térmica alternativa.
Bom, a nossa apresentação aqui chega ao fim. Obrigada pela sua atenção.